Fala pessoal, como vocês estão? Você já parou para pensar que nas entrevistas de emprego, o recrutador, a pessoa que está conduzindo aquela entrevista, ela não avalia somente o que você fala, ela avalia também como você fala, avalia a sua comunicação não verbal. E você sabia que a comunicação não verbal representa 93% do que o interlocutor absorve? Então fica comigo porque hoje nós vamos falar sobre comunicação não verbal na entrevista de emprego. Você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Eu sou Gabriele Durães e eu já peço para você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo. Nós temos mais de 80 vídeos que vão te ajudar a evoluir profissionalmente e também na sua vida pessoal. Aqui tem conteúdo relacionado a Excel, currículo, entrevista de emprego, comunicação. São diversos assuntos que vão contribuir com a sua evolução. Então, não perca tempo, se inscreva aqui no canal e já deixa o seu like neste vídeo. Então, meu povo, como eu disse logo no início, a comunicação não verbal ela representa 93% do que o interlocutor absorve, sendo que 55%, grave bem este número, 55% está relacionado à nossa linguagem corporal, ou seja, gestos, olhar, postura, movimentação. 38% está relacionado ao tom de voz, ou seja, ao ritmo, volume, e somente 7% que está relacionado à comunicação verbal. Interessante esses dados, né? Agora vamos refletir. Na entrevista de emprego, é claro que a forma como você se comunica, como você fala, ela é importante. A comunicação verbal, ela é avaliada. Mas existe uma análise bem profunda com relação à sua comunicação não verbal. E esse ponto será abordado neste vídeo. Eu quero que vocês percebam o quanto ela é importante, o quanto é fundamental que você faça uma análise crítica da sua comunicação não verbal. Tudo que você fala tem que ser correto. Isso é avaliado. Tudo que você verbaliza, ele é importante no processo seletivo. Só que os seus comportamentos precisam estar alinhados com o que você fala. Muitas vezes, a depender de como você se comporta na entrevista de emprego, o que você fala não está de acordo com as suas atitudes, com os seus comportamentos. E isso não é legal, isso não te ajuda. Diante disso, o recrutador ele pode ter uma percepção positiva ou negativa. E é por isso que eu bato na mesma tecla, reforço aqui neste vídeo, inclusive, que não adianta a resposta pronta. Não adianta você ficar na internet buscando respostas prontas para no momento da entrevista simplesmente falar aquilo que foi decorado. O recrutador, ele sabe, ele vai perceber, até porque comportamento ele se repete, e no processo seletivo, todas as suas movimentações, o tom de voz, o olhar, tudo isso é analisado. Então, tem algumas perguntas e algumas atitudes que não estão ali na internet prontos para você. Por isso, a necessidade e a importância, o quanto é fundamental que você se prepare para uma entrevista de emprego. Eu vou deixar até sugerida aqui para você uma playlist que eu fiz com diversos assuntos relacionados a currículo, a entrevista de emprego, que vão te ajudar nestas questões. Já que a gente já contextualizou um pouco com relação à comunicação não verbal e você já teve um breve entendimento com relação a isso, vamos para algumas dicas. A primeira dica, eu já inicio com ela porque esse item diz muito sobre a pessoa. Cuidado com os atrasos. Você é convidado a participar de uma entrevista de emprego, qual seu currículo foi entregue. Então, se você entrega o currículo, já mostra para o recrutador que você tem interesse naquela vaga, você tem interesse em participar de algum processo seletivo naquela empresa. E o currículo ele precisa ser bem feito. Para passar pelo processo de triagem, né, pela primeira etapa, ele precisa estar muito bem elaborado. E você é chamado para entrevista, só que no dia você se atrasa. Esse atraso
ele vem de uma forma muito negativa. O recrutador, ele vai avaliar. Eu sei que imprevistos acontecem, mas a gente precisa se organizar e se preparar para aquilo. Então, pense logo na data da sua entrevista, horário, e se prepare. Não adianta chegar atrasado, porque essa imagem você vai transmitir uma imagem negativa. Imagine o recrutador, ele pensa logo: poxa, no dia da entrevista eu cheguei atrasado, imagine quando contratar. Será que esse profissional ele vai chegar atrasado todos os dias? Será que ele sempre vai ter algum imprevisto? Se na entrevista de emprego chegou atrasado, imagine. Então, desperta isso no recrutador. Não estou dizendo que você vai ser eliminado neste processo por conta disso, mas é um item avaliado e levado muito em consideração. Eu peço que você tenha atenção à sua postura e o seu comportamento. Preste atenção na forma como você se senta. Então, sente de forma correta, ereta, olhando para o recrutador, olhando para frente. Mantenha esse contato visual. É claro que você não vai ficar o tempo inteiro olhando para a pessoa. Não, mas mantenha esse contato visual. Não fique o tempo inteiro desviando o olhar. Se ele está falando com você, olhe para o recrutador. Responda com firmeza, com clareza as perguntas que estão sendo realizadas naquele momento. Cuidado com o excesso de contato físico. Você precisa fazer também uma leitura da comunicação não verbal do recrutador, da pessoa que está fazendo a seleção. Será que ela quer ter esse contato? Será que ela tem interesse? Ela quer que você aperte a mão? Então você precisa ter essa noção, você precisa ter esse cuidado no olhar, avaliar se a pessoa de fato ela quer esse contato. De qual forma? Primeiro, perceba se vai partir da pessoa o aperto de mão, abraço e beijo, entrevista de emprego, nem pensar. Isso você pode tirar aí se você tem algum hábito, algum costume em fazer. Isso não é correto. Tente controlar suas emoções, a sua ansiedade. Tem pessoas que ficam inquietas na cadeira e não conseguem se concentrar na entrevista e acabam se movimentando muito. Isso não transmite uma boa imagem, então tente controlar essa ansiedade que existe, que é real. E eu quero também dizer aqui para vocês que a sua imagem, a forma como você se veste, como você se arruma, como você se prepara para participar de uma entrevista de emprego, seja online ou presencial, ela conta muito. Ela é importantíssima. É a primeira impressão que a pessoa tem de você. Quando você chega, ela avalia como você está vestido. Então aqui eu já quero abrir um parênteses, ninguém tá falando de roupa cara, roupa de grife, nada disso. Você vai simplesmente se vestir alinhado com a empresa. Você vai se vestir de acordo com aquele ambiente, aquela vaga que você está concorrendo, que você deseja ocupar. Você vai se vestir alinhado à empresa, porque eu acredito que você, quando vai para uma entrevista de emprego, pesquisa, né, sobre a empresa, verifica como as pessoas se comportam, quais são os serviços realizados naquela empresa. Isso é o mínimo. Se você não faz, já inclui essa ação na sua rotina quando você estiver se preparando para participar de uma entrevista de emprego. Lembre-se que currículo é a porta de entrada, mas a sua postura, a forma como você se comporta numa entrevista de emprego, ela é fundamental para que o recrutador olhe para você de uma forma diferente, seja analisado e esses pontos sejam positivos para você pular de etapa, pular de fase. Com isso, eu deixo aqui já registrado algo que eu venho pontuando para vocês em alguns vídeos, a real importância, o quanto é fundamental que você se prepare para uma entrevista de emprego. Não adianta levar currículos como se fossem panfletos. O seu currículo pode ser perfeito, top, show de bola, mas se você não seguir na entrevista de emprego uma linha correta, se você não se preparar de fato, você não vai passar para a próxima etapa, você não será contratado. Agora, pessoal, esses itens relacionados à comunicação não verbal que eu trouxe aqui para vocês estão focados para a entrevista de emprego, mas esse tema, ele é para a vida.
passando para a próxima etapa, você foi contratado, busque sempre ter um bom relacionamento com as pessoas, se vestir de forma adequada, postura, no momento em que você estiver no seu ambiente de trabalho. Lembre-se que personagens, eles não evoluem, comportamento ele se repete, você não consegue disfarçar, vocês não conseguem vestir a roupa de um personagem, uma pessoa que não é você por muito tempo. Então você precisa verificar quais itens você está errando com relação à comunicação não verbal, seja no ambiente de trabalho ou na entrevista de emprego, e fazer as devidas correções. Pessoal, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima!